nenhum por cento desse grande amor. Lembro bem do que já fez por mim. Maravilhosa graça me alcançou. Mesmo sendo Deus, grande como é, despiu sua glória e me encontrou. O autor da fé suportou a dor, o homem se fez cego, infinito amor. Seu nome é poder e nada pode resistir ao nome dele. O nome dele é Jesus. A morte ele venceu e as trevas não suportam o frio. O nome dele, o nome dele é Jesus. Meus irmãos, a paz do Senhor, boa tarde a todos. Deus em Cristo assim vos abençoe. Já vou estar chamando o homem de Deus já, presbítero Ricardo. Estamos na quinta igreja de Apocalipse, igreja de Sardes. E hoje nossa quinta live, para a glória de Deus. Deus abençoe Ariel, em nome de Jesus, paz do Senhor, varão. Deus abençoe grandemente em nome de Jesus. Vou pedir para os irmãos já entrem compartilhando essa live aí, por favor, em nome de Jesus. Estamos num tema muito forte desta live que se chama As 7 Igrejas do Apocalipse. As 7 igrejas da Ásia Menor. Já passaram-se 4 igrejas. Hoje é a quinta igreja, a igreja de Sardes, que se encontra em Apocalipse 3. Para a glória de Deus, já vou chamar o homem de Deus já, presbítero Ricardo, um grande amigo, um homem de Deus, em nome de Jesus. Glória! Esse é o meu amigo, tudo bom? Paz, Senhor, meu irmão, meu amigo. Glória a Deus, louvado seja Jesus, né? Como é que o senhor está? Obrigado mais uma vez. Amém, tamo junto. Por aceitar o seu convite, que Deus abençoe a sua vida, a sua casa, o seu ministério. Amém. E fique à vontade, vamos lá. Deixa Deus te usar, meu querido. Amém, meu amigo. Meus queridos, ao paz do Senhor, uma alegria muito grande, né, estar retornando essa live, também do nosso amigo, Bispo Michael. Que Deus continue te abençoando, meu amigo, poderosamente. E eu sou grato a Deus pela tua vida, por sempre lembrar de mim, né, para estar participando desses projetos de lives, de temas, né, e onde o Senhor tem sido glorificado. Eu tenho certeza que tem despertado vidas, né, a respeito do Evangelho de Cristo. Hoje é a quinta igreja, na igreja de Sardes, né, uma igreja a qual estaremos ministrando, a qual estaremos conversando e meditando a respeito desta igreja. Tem bastante ensinamento, como todas as igrejas aqui, fica muitos ensinamentos, muita coisa a aplicar na vida, a nos despertar, né? Mas vamos para cima então, em nome de Jesus, amém? Glórias a Deus. Queridos, estamos diante dessa carta, no capítulo 3, né? Que fala da igreja de Sardes, né? É interessante o jeito... como é que tá? Dá para ouvir? Não tá dando para ouvir tranquilo? Bem tranquilo, profeta. Amém, glória a Deus. Louvado seja Deus. Estamos diante dessa carta, né? A quinta igreja, a igreja de Sardes.
Sardes era uma cidade que tinha muitos comércios. Sardes também era uma cidade onde foi encontrado ouro. Era uma cidade onde era uma cidade muito próspera, a cidade de Sardes. É tão interessante que a cidade de Sardes, a igreja de Cristo foi estabelecida em Sardes. Em 1500 depois de Cristo, ela foi estabelecida ali, com o propósito, então nós sabemos, de o evangelho ser alcançado. Sardes era um território também tomado pelo Império Romano. É interessante que Sardes fica aproximadamente 80 quilômetros de Ermina, da igreja de Esmirna. É interessante também olharmos que é uma igreja próspera, uma igreja que tem encontrado ouro, é uma igreja que tem muitos comerciantes, uma cidade que foi encontrado ouros, uma cidade montanhosa, é uma cidade onde, em questão material, é um lugar, uma cidade que não faltava. Tanto é que era uma das regiões mais bem localizada, mais bem administrada, mais bem, possamos dizer, cuidada, né, ou explorada pela região de Lídia. É tão interessante que a carta que vai trazer a essa igreja, Jesus vai trazer para ela, diz que ao anjo da igreja que está em Sardes, escreve. É interessante que esse anjo traz o sentido de pastor, traz o sentido de líder. É interessante diz que a igreja que está em Sardes escreve. Isto diz o que tem os 7 Espíritos de Deus. Os 7 Espíritos de Deus está falando da plenitude, da total plenitude e capacidade do Espírito Santo. E as 7 estrelas é as 7 igrejas que será direcionada, a qual foi pregado aqui já, que é a igreja de Éfeso, de Esmirna, de Pérgamo, Tiátira, Sardes, Filadélfia e Laodiceia. Essas 7 igrejas, as 7 estrelas é as 7 igrejas. É tão interessante nós olharmos dentro do texto. E diz assim, a primeira expressão que ele usa, eu sei, eu conheço as suas obras. Algo que identifica, meu amigo, estou sentindo a presença de Deus aqui, diante desse texto e diante dessa carta e de todas as igrejas, tem uma coisa em coincidência em todas essas igrejas, em todas as cartas, em todas as notícias, é a seguinte expressão: eu sei, eu conheço as suas obras. Eu conheço as suas obras. A Éfeso também o Senhor falou que conhecia as obras dela. Esmirna, o Senhor também falou que conhecia as obras dela. Pérgamo, o Senhor também falou que conhece as obras dela. Tiátira também, o Senhor disse também conhece as obras dela. Sardes, o Senhor também diz conhece as obras dela. Filadélfia, o Senhor também diz que conhece as obras dela. A igreja de Laodiceia, o Senhor também vai dizer que eu conheço também as suas obras. É interessante, eu sei, eu conheço as tuas obras. Aqui nós tivemos um grande aprendizado. O Senhor sabe o que fazemos, o Senhor sabe o que pensamos, o Senhor sabe aonde vamos, o Senhor sabe o que nós pretendemos, o que sobe ao nosso coração. Ele sabe qual é o nosso desejo, Ele sabe qual é a nossa intenção, Ele sabe o que nós queremos fazer. É interessante que 1 João capítulo 3, versículo 20, diz que o Senhor sabe de todas as coisas. É interessante que o Senhor sabe de todas as coisas. Ele sabe de tudo. Tanto é que nós vemos dentro do texto bíblico que ele vai dizer que tens nome de que vives. Você até está se fazendo de vivo. Quem olha para você é um crentão. Quem olha para vocês estão bem. Quem olha para vocês estão prósperos. Quem olha para vocês estão top das galáxias, em outras palavras dizendo. Mas o Senhor está dizendo, quem olha por fora imagina isso. Mas eu que sondo o esquadrinho interior, você está morto. Você está morto. E a morte aqui é espiritual. É uma morte espiritual. O Senhor está dizendo, eu conheço as tuas obras. Você até se faz de vivo, mas você está morto. Não ora mais. Não lê Bíblia mais. Não cultua mais. Não louva mais, não dá mais testemunhos. Eu conheço as tuas obras, você está morto. Tanto é, e quando nós abrimos em Gênesis, é interessante que nós falamos disso, uma pessoa quando está morta espiritualmente,
Ela tem mais ou menos as mesmas atitudes que nós vemos no capítulo de número 2. Quando lá em Gênesis, na criação, nós vemos aqui no capítulo 2, versículo 17. O Senhor vai dizer para Adão, vai dizer para Eva, mais ou menos vai dizer para o homem, dizendo assim: mas da árvore da ciência do bem e do mal, dela não comerás, porque no dia em que dela comer, certamente vocês morrerão. Então no capítulo 3, versículo 8: e ouviram a voz do Senhor, Deus, que passeava no jardim pela viração do dia, e escondeu-se Adão e sua mulher da presença do Senhor entre as árvores do jardim. O contexto já tinha caído, o contexto já tinha pecado, o contexto já tinha desobedecido a Deus, já tinham comido da árvore do conhecimento do bem e do mal. Agora sabe o que eles estão fazendo? Eles agora vão se esconder. E chamou o Senhor Adão e disse-lhe: onde estás? Onde estás? E o homem mais tarde, o homem vai dizer que se escondeu. Porque quem está morto espiritualmente, meu amigo, ele não suporta ouvir palavra de Deus. Ele foge, ele se esconde. Já viu aquela pessoa assim? Enquanto o papo está falando de coisas terrenas, ele até está junto. Enquanto está falando de coisas materiais, está até junto. Mas quando entra em assuntos espirituais, em despertar da fé dele, para que ele tome uma posição e volte para os caminhos do Senhor, ele se esconde, já quer ir embora, já quer mudar de assunto, o assunto fica chato para ele. Mas aí está comprovando que está morto espiritualmente, está morto espiritualmente. É tão interessante que o Senhor vai dizer para essa igreja: que adianta? Tem ouro? Tem prata? Tem na cidade. A cidade é uma cidade comercial, é uma cidade que tem muitos comércios. Já foi a cidade, é uma cidade muito lucrativa, é uma cidade muito aí pavimentada. Mas o que adianta você ter os bens material? O que adianta você ter um carro bom? O que adianta ter uma mansão? O que adianta ter uma conta milionária? O que adianta ter milhões na conta? Você está morto na fé. Você morreu a sua fé. O dinheiro não leva ninguém para o céu. Carro não leva ninguém para o céu. Casa luxuosa não leva ninguém para o céu. Dinheiro nunca vai levar ninguém para o céu. O que vai nos levar para o céu é estar vivo diante da presença do Senhor. O que vai nos levar para o céu é estarmos diante do Senhor em posição de sermos servos vivos e na posição. É tão interessante quando nós olhamos para essa igreja de Sardes, do Apocalipse capítulo número 3, no versículo de número 2, é interessante dizer: eu sei as tuas obras, que tens nome de que vives, mas está morto espiritualmente. Você morreu espiritualmente, vocês estão mortos. Já visto aqui, meu amigo, isso aqui é uma igreja. Jesus está dizendo: tem até nome que vive, mas está morto. Logo lembramos daquela famosa na ceia, Santa Ceia, 1 Coríntios capítulo de número 11, o apóstolo Paulo diz assim: porque há muito entre vocês que dormem. Esse dormir aqui é morto espiritual. Crentes que estão na igreja apenas para bater cartão, crentes que estão na igreja apenas para dizer que foi, crentes que estão na igreja apenas para mostrar para o pastor que foi, mas espiritualmente está morto, não suporta oração, não ouve mais palavra, não muda a sua conduta de vida, até cultua, mas não muda a sua conduta de vida, está morto. É interessante quando nós olhamos para a carta de Paulo em Efésios no capítulo de número 5, Efésios capítulo número 5, versículo de número 14, Efésios capítulo 5, versículo de número 14. Vou até abrir aqui, Efésios capítulo 5, versículo de número 14. Olha o que o apóstolo Paulo ele diz: por isso, é o conselho que ele vai dar agora para quem está morto espiritualmente, para quem está dormindo na fé, para quem está cochilando. Olha o conselho que ele dá: por isso diz: desperta tu que dormes, levanta-te dentre os mortos, e Cristo te esclarecerá. Desperta tu que dorme, desperta. Você precisa despertar, você precisa voltar para os caminhos de Cristo, você precisa ouvir a mensagem do Evangelho, você precisa voltar para a sua posição, você precisa voltar da posição que outrora você estava vivendo, que outrora você estava. Meu amigo, tem pessoas que intercediam, hoje não intercede mais. Tem pessoas que pregavam, hoje não pregam mais. Tem pessoas que eram um grande levita da casa do Senhor, hoje não é mais. Tem pessoas que jejuavam, subia para monte, hoje não sobe mais.
Tem pessoas que tinham uma vida regrada na presença de Deus, hoje não conseguem mais ter. Por quê? Porque se embaraçou com os negócios dessa vida, se embaraçou com as coisas dessa vida. Não é pecado ter dinheiro? É claro que não, porque o apóstolo Jesus, nenhuma parte da Bíblia diz que é pecado ter dinheiro, mas o apóstolo Paulo diz que o amor ao dinheiro é a raiz de todo o mal. Então o dinheiro não é o mal, e sim o amor a ele. Pessoas que amam os bens dessa terra, ele troca a salvação por carro, ele troca a salvação por dinheiro, ele troca a salvação por status. E olha que é tão interessante, que diz o texto bíblico que quando Jesus ele estava ensinando e pegando o caminho, vem um jovem, onde é conhecido um jovem rico, um adolescente ali, um jovem rico, chega diante do mestre e diz: mestre, bom mestre, o que farei para herdar a vida eterna? O Senhor olha para ele e diz: porque me chamas bom se há um que é Deus? Tu conheces os mandamentos? Ele vai dizer: Senhor, eu conheço desde a minha mocidade, desde quando eu era criança eu conheço eles, eu pratico eles. E o Senhor vai dizer então para ele, versículos abaixo: mas ainda te falta uma coisa. O Senhor dizia: o Senhor o amou e disse: ainda te falta uma coisa, vende tudo quanto você tem, dê aos pobres e terás um tesouro no céu, depois vem e segue-me. É interessante que diz que ele ficou triste porque ele tinha muitas propriedades, ele tinha muito dinheiro, virou as costas para Jesus e foi embora. Pessoas, meu amigo, até quer ser salvo. Se você perguntar para alguém que está no mundo, ou perguntar para alguém que se afastou dos caminhos do Senhor, se ele quer ser salvo, ele vai dizer: eu quero ser salvo. Mas agora pergunta para ele: o que você está disposto a abrir mão por essa salvação? O que você está disposto a fazer para conquistar a salvação? Tem pessoas que estão enganadas com o céu, tá achando que da maneira que vive em trevas vai entrar no céu, da maneira que vive em pecado vai entrar no céu. Negativo. O céu é para um povo eleito, é para um povo santo, um povo lavado, um povo que não está vivendo na terra como morto, mas está vivo, ativo, anunciando as boas novas, sendo testemunha de Cristo aqui na terra. É tão interessante que o apóstolo João, na sua primeira epístola, ele escreve e diz: aquele que anda em trevas não viu a Deus, não conhece a Deus, porque permanece em treva. Porque nós que temos Cristo, já vimos a luz que é Cristo. Só que tem muita gente que, por causa dessa crise que o país vive, que o mundo vive, por causa que hoje dessa gama de ser famoso, por causa dessa gama de enriquecer, por causa dessa gama de bem material, tem muita gente que abandonou, como Jesus disse para as outras igrejas, abandonou o primeiro amor, abandonou as suas obras, abandonou as suas obras. É tão interessante que vai dizer assim: eu sei as tuas obras. Você já não é mais o mesmo de antes. Você não ora mais. Cristo está dizendo: eu sei quais são os seus pensamentos. Eu sei para onde você quer ir. Eu sei o que você quer fazer. Eu conheço todas as tuas obras. Você tem estado em lugares que não era para estar. Você tem falado coisas que não é para falar. Tem falado propéritos aí. Tem se assemelhado com o mundo. Pessoas têm esquecido que neste mundo estamos no mundo, mas nós não somos do mundo. Somos apenas peregrinos, apenas viajantes, cumprindo uma missão que nos foi proposta. Podemos até estar na Babilônia, podemos até estar dentro de um cativeiro, mas não vamos provar e nem comer e nem se contaminar com as coisas daqui, porque nossa cidade não é a terra, não é Brasil, não. A nossa cidade é celestial. Os nossos pensamentos de quem está vivo, meu amigo, é celestial. O apóstolo Paulo, na carta aos Colossenses, capítulo 3, ele diz: e vós que já foste morto com Cristo e com ele ressuscitado. E agora o que eu faço? Agora pensai nas coisas que são de cima, buscai as coisas que são de cima. Nós agora somos revestidos de uma nova criatura, de um novo ser. Antigamente não valíamos nada, antigamente andávamos segundo as nossas concupiscências, segundo as nossas vontades, mas agora não. Agora o nosso pensamento não é mais terreno, o nosso pensamento agora é celeste. O
o apóstolo Paulo, meu amigo, ele não se contradiz em seu argumento, porque em Romanos capítulo 2, versículo 2, olha o que ele diz: e não vos contamineis com este mundo, não vos conformeis com este mundo, mas antes sejais transformado a vossa mente, para que experimentei qual seja a boa, perfeita e agradável vontade de Deus. Então, quer experimentar qual seja a boa, perfeita e agradável de Deus? Deixa Cristo transformar a sua mente. Sai deste mundo de trevas, sai deste mundo, deste pensamento terreno, e venha para Cristo. Ande com Cristo. Eu tenho certeza que a sua mente será transformada, os seus desejos serão celestiais, os seus desejos serão de coisas, não serão mais coisas terrenas, mas de coisas do céu. E diante disso, a exortação para esta igreja é porque notamos dentro da carta dessa igreja, não teve perseguição aos cristãos. Dentro de um território romano não teve perseguição. Essa igreja não teve guerras. Essa igreja, pelo contrário, não teve crise financeira. Foi uma igreja que foi estabelecida, que tinha tudo para expandir a cada dia mais. Os crentes serem fervorosos, buscarem mais. É interessante que ele vai dizer: eu sei que você está morto, você está fora da posição, mas o que eu faço? Versículo 3, ser vigilante. Seja vigilante. Ele vai dizer para a igreja: seja vigilante. Volta para a vigilância de novo. O que é ser vigilante? O que é ser vigilante? É voltar para a posição, ficar sempre em alerta e sempre em prontidão, sempre preparado. Meu amigo, é triste dizer isso, mas é a realidade dos dias. Hoje tem muitos crentes hoje que até está na igreja. Essa mensagem tem mensagem para quem está na igreja. A mensagem aqui, você nota que a mensagem aqui, essa carta de Jesus aqui, não é para os de fora, é para os de dentro. É para a igreja de Sardes. É interessante que tem muitas pessoas dentro da igreja, mas tem poucos que estão ainda na posição. Tem poucos que ainda estão vigilantes. Tem poucos ainda que ainda estão com vestes brancas. Tem poucos ainda que ainda mantêm-se longe da contaminação deste mundo. Tem poucos ainda que ainda estão em sentinela, que ainda estão na torre de vigia. E a exortação do Senhor para essa igreja é: ser vigilante, volte para a posição, volte para a torre de vigia, volte a orar de novo. Mateus 25, 41, vigiem e orem, para que vocês não caem em tentação. Orai sem cessar. É interessante que esse orai sem cessar, e o que o apóstolo Paulo disse, andar em espírito, é tudo a mesma coisa. Por quê? O que é andar em espírito? Orar sem cessar, o que é orar sem cessar? Ficar 24 horas orando todos os dias? Não. O que é orar sem cessar? E o que é andar em espírito? Eu estou andando na rua, estou andando no mundo, mas meu pensamento, estou pensando nele. Meu pensamento está orando. Meu pensamento está vigiando. Meu pensamento está pensando em Cristo. Está pensando em nosso Deus. Agora você nota que quantos aí já deixaram o pensamento dele, ele sai para este mundo, o pensamento dele já não é mais Cristo. O pensamento dele agora é conquista. O pensamento dele agora é cobiçar. O pensamento dele agora é adulterar. Mas pregador, não pratiquei, mas adulterar não é prática. Adulterar é sentimento. Jesus ele disse: eu porém vos digo que vocês condenam alguém quando praticar o adultério por uma prática. Eu porém vos digo: aquele que olhar para uma mulher e desejar em seu coração adulterou com ela. Vocês pecaram, não vigiou. É interessante acerca de vigilância, que será a palavra vigilância dentro da Bíblia do Novo Testamento será citada 61 vezes. Cristo mostrando a seriedade de nós continuarmos na sentinela. Eu lembro de um homem que saiu da sentinela e que saiu da sentinela, só vigia quem aprende algo. E a igreja aprendeu algo, aprendeu princípios, aprendeu o que é pecado, aprendeu o que pode e não pode. Agora Cristo está exortando: ser vigilante,
volta para a vigilância. É interessante que eu lembro do homem chamado Davi, quando ele saiu desse posto de vigilante. Quando ele tá em cima do seu palácio, ele vê uma mulher por nome de Batseba se banhando, e ele já adultera ali mesmo, começa a cobiçar ela, chama ela, adultera com ela. E o assunto ali morre, porque depois ele mata Urias, enfim, parece que o assunto ali morreu. Só que certa vez o Senhor toca em um profeta por nome de Natã. E Natã chega diante de Davi, conta uma parábola ali, e repreende Davi. Interessante que no capítulo de número 12, versículo de número 13, Davi então ele vai se arrepender. E o Senhor vai deixar para Davi a seguinte expressão: o Senhor perdoou o seu pecado, você não vai morrer. Mas fazendo isso você mostrou tanto desprezo pelo Senhor. Por que tanto desprezo? Porque não vigiou. Porque a Bíblia diz: não pecarás, e pecou. Não adulterarás, adulterou. Não mentirás, mentiu. Não matarás, matou. Porque você desprezou o quê? Meus mandamentos. Desprezou o quê? A minha palavra. O seu filho vai morrer. É interessante que a gente está olhando isso aqui, meu amigo, que quando a gente pecamos, ferindo a Bíblia, pegando essa palavra de Natã, você me desprezou o Senhor. É interessante que o Senhor Jesus, quando ele usa essa palavra desprezou, praticou o pecado, saiu da vigilância, porque toda vez que alguém sai do ponto de sentinela, ele comete pecado. Interessante que os fariseus estavam nessa posição, e Jesus ele vai começar a ensinar, e os fariseus vão olhar assim: quem é você que nos julga? Jesus disse: eu não julgo ninguém, porque eu não vim para condenar, eu vim para salvar o mundo. Mas já tem quem vos julgue. A palavra que eu estou nos ensinando, que vocês ouviram, ela nos julgará naquele dia, no último dia. Então, naquele dia, pessoas vão se comparecer diante do juízo final, diante do trono branco, e por falta de vigilância e desprezar os mandamentos do Senhor, a própria palavra vai julgar ele. Como assim vai julgar ele, pregador? Adulterou, a Bíblia diz o quê? Não adulterarás, adulterou. Não matarás, você matou. Não roubarás, você matou. Honra pai e mãe, você não honrou. Ama a Deus sobre todas as coisas, você não amou. A Bíblia já está te condenando. Então volte para o posto de vigilante. Por que voltar para o posto de vigilante, também trazendo agora como assunto escatológico? Porque Cristo está voltando. Jesus está voltando. E muitos abandonaram esse posto de vigilante. Aquilo que o apóstolo Pedro diz, que nos últimos dias alguns colocarão a nossa fé em dúvida, dizendo: aonde está a promessa da vinda? Onde está a promessa da vinda? Querendo colocar a nossa esperança em dúvida, a vida de Cristo em dúvida. É interessante que o próprio Pedro ele vai escrever sua epístola, vai dizer assim: uns já têm a vinda de Cristo por tardia, mas nós aguardamos novos céus e nova terra, aonde nós iremos habitar. Ou seja, continuaremos vigilantes, continuaremos buscando. Olha o que Jesus diz em Mateus capítulo 24 sobre a vigilância. No capítulo de número Mateus capítulo de número 24. Olha o que Cristo fala sobre vigilância, sobre a vigilância. Mateus capítulo 24. Mateus capítulo 24. Deixa eu achar aqui, capítulo 24. Aqui, ó. Ele diz assim: mas considerar isto, se o pai de família soubesse a que vigília, a que hora, que madrugada da noite havia de vir o ladrão, vigiaria e não deixaria que a sua casa fosse arrombada. Olha o que Cristo está dizendo, Jesus está dizendo. Porque o importante, porque olha que está assemelhando a vinda de Cristo. Aquele que espera a vinda de Cristo, Cristo está assemelhando ele, dizendo: qual pai de família que soubesse a que hora viria o ladrão, não ficava vigiando para que não deixasse sua casa ser roubada? É interessante que Cristo vai dizer aqui, ó, mas considera, aqui ele vai dizer assim, ó: por isso está em vós apercebido, está em vós vigilante. Ele dá uma certeza, porque o Filho do Homem virá. Que hora? Na hora em que não penseis. Então ele está mostrando a importância da vigilância. Mateus capítulo 24, alguns versículos para trás, ele vai dar os sinais que vão dar da vinda dele.
guerra, rumor de guerra, o princípio das dores, enfim, ele vai dar ali os sinais. Interessante que ele está dizendo, o Filho do Homem irá de vir, fique você apercebido, fique vigilante, porque você não sabe nem o dia e nem a hora que o Filho do Homem há de vir. Interessante que ele vai dizer no versículo de número 46, bem-aventurado é aquele servo que o Senhor, quando vier, o achar servindo assim, ou seja, trabalhando, vigiando. Então, bem-aventurado é aquele servo, é você que está na live, você que está ouvindo, você que irá ouvir. Bem-aventurado é você quando o Senhor voltar, te procurar assim, trabalhando, vigiando, não com os pensamentos embaraçosos, com os pensamentos longe de Deus. É interessante quando nós olhamos e trazendo de volta o que é morte espiritual. Morte física é a alma separando do corpo. E morte espiritual? Morte espiritual é o espírito, a alma se apartando de Deus. Pessoas que se apartaram de Deus. Pessoas que abandonaram Deus. Pessoas que agora buscam seus próprios interesses. Pessoas que já não têm mais compromisso com Jesus. Então Cristo está voltando. Volte à vigilância. Volta para a vigilância. Volta para a sentinela de novo. Volta a buscar de novo. Volta para a posição que outrora você estava. Volta a buscar como você está buscando. Porque Cristo irá voltar. E quando Cristo voltar, Ele não pode nos pegar de surpresa. Ele tem que nos pegar apercebido. O apóstolo Paulo diz em uma certa carta, eu não vou lembrar se é Tessalonicenses, ele diz assim, que a vinda do Senhor será surpresa, bispo, para quem está em trevas. Mas para nós que estamos em luz, já estamos aguardando e esperando por isso. É interessante que Cristo ele vai dizer tanto de vigilância, porque ele diz que a vinda do Filho do Homem será como nos dias de Noé, onde o povo comia, bebia, casava e dava-se em casamento. Aqui Cristo ele está mostrando, não da comedice, da bebedice, da festa, não. O que ele está trazendo aqui é a distração do povo quando ele voltar. Vai pegar muita gente distraído. Quando a gente pegamos ali Gênesis capítulo 6 em diante, nos dias de Noé. A Bíblia diz que Noé, a primeira vez que cita Noé tem 500 anos. Quando Noé entra na arca, Noé tem 600 anos. 100 anos. A carta de 2 Pedro, 1 Pedro, capítulo 2, versículo 5 ou 5:2 diz assim, que Noé foi apregoeiro da justiça. É tão interessante que 100 anos demorou para a vinda de Cristo. 100 anos demorou para o dilúvio. 100 anos Noé pregou. 100 anos Noé avisou. 100 anos Noé tentou despertar o povo. Mas o povo estava vivendo conforme os seus pensamentos. Interior era mau. Viviam pecando. Estavam ali tendo a famosa frase, estavam tendo 2 mulheres para mais mulheres, corrupção total naquele tempo. Tanto é que o Senhor desagradou o povo, o homem desagradou o Senhor, e chegou às suas narinas, e o Senhor ele destruiu a terra. Agora, olha que interessante, segundo a informação diz que cada um se preocupava naqueles tempos com os seus próprios interesses, com as suas próprias coisas. Parece os dias de Ageu, onde o povo saiu do cativeiro babilônico para se dedicar nas coisas do Senhor, para se dedicar nas obras do Senhor. 10 anos trabalhando nisso, de repente abandonaram a casa do Senhor e começaram a cuidar das suas próprias casas. E o Senhor disse, porventura as vossas casas estão estocadas, estão bonitas e a casa do Senhor ficará deserta? De maneira nenhuma. Assim, o dinheiro que chega a vocês serão como aí um saco furado. Vai pôr dinheiro, o dinheiro vai cair de novo, você não vai prosperar em nada. Fecharei o céu, nem vapor da terra subirá. Olha o juízo que ele está trazendo. Porque o povo se afastou dos princípios. O povo deixou de vigiar. O povo deixou os seus caminhos. Então, nos dias de Noé, quando o dilúvio veio, pegou todos. Não perceberam quando Noé e sua família entrou dentro da arca. O dilúvio foi surpresa para quem estava se divertindo. O dilúvio foi surpresa para quem estava farreando. O dilúvio foi surpresa para quem estava brincando. O dilúvio foi surpresa para quem não estava vigiando. Mas para Noé não. Noé sempre soube que o dilúvio iria vir. Por isso ficou vigiando. Não estava desapercebido, mas estava vigiando. Então é isso que nossos dias temos notado muito isso. Um povo que está distraído com as coisas deste mundo.
está saindo do posição de sentinela. Então a mensagem é essa: volte para a torre de vigia, volte para a tua posição. Cristo está voltando e a mensagem é: vigie. Jesus disse: ser vigilante e confirma com o restante que está para morrer. Olha a mensagem que ele está dizendo: seja vigilante e anuncia para os seus liderados lá que estão prontos que estão prestes para morrer. Avisa eles que também estão fracos na fé. Avisa eles. Não guarda a mensagem para você, mas anuncie para eles que eles estão mortos. Anuncia para eles vigiar. Anuncia para eles que o juiz está para vir. Anuncia para ele. E sabe que a gente temos visto muitos líderes com medo de perder membro, com medo de perder dízimo, com medo de perder as coisas, não tem anunciado aquilo que Cristo tem mandado anunciar. Não tem anunciado aquilo que precisa ser anunciado. Quantas pessoas que nem sabem que estão em pecado. Quantas pessoas que estão mortas na fé precisam ser acordados, e tem pessoas que não acordam, aqueles que estão desacordados, aqueles que estão mortos na fé. Quantas pessoas a mensagem foi dita para pregar isso, pregar aquilo, e por não perder a agenda não tem pregado. Pessoas que não tem pregado a palavra que o Senhor tem pregado, por medo de perder a agenda, por medo de manchar a faminha que tem, por medo de pastores não olhar mais para eles, com medo de perder isso. Meu amigo, estamos aqui não para servir ao homem, estamos aqui para servir a Deus. Se Cristo mandou pregar arrependa-te, prega arrependa-te. Se Cristo mandou pregar sobre dilúvio, prega sobre o dilúvio. Se Cristo mandou pregar sobre o juízo final, pregue sobre o juízo final. Se Cristo mandou pregar sobre o arrebatamento, pregue sobre o arrebatamento. Mas não esconda a palavra que Cristo colocou no teu coração, porque todos nós iremos comparecer diante de Cristo para prestar conta a Ele. Quantas almas estão indo para o inferno, porque tem pregadores, me desculpe a expressão, pregadores covardes, pregadores avarentos, pregadores onde não tem coragem e também não querem pregar a verdade para o povo, não querem anunciar essas coisas para o povo. Ah, meu Deus, o apóstolo Paulo está nos nossos dias. Ah, se nós víssemos João Batista nos nossos dias, o próprio Cristo em nossos dias. Ele diz, o Pedro diz, melhor é agradar a Deus do que agradar aos homens diante do sinédrio. Os caras dizem, pare de pregar isso, senão a gente vai te chicotear, vão até te matar. Pedro disse, podem fazer isso porque melhor é agradar a Deus do que agradar ao homem. A mensagem vai continuar. Arrependa-te, mude o percurso de vocês, se voltam para Cristo. Meu amigo, quantos jovens, quantas igrejas, quantas pessoas que estão em trevas, mensagem precisa ser pregada. Quando a gente aceitamos o papel, fomos chamados para ser pregadores, chamados para ser um arauto, para ser mensageiro. O mensageiro não fala o que quer, o mensageiro só fala o que o Senhor manda. O profeta não prega o que quer, não profetiza o que quer. O profeta só profetiza o que Deus manda. O pregador não prega nada de si mesmo. O pregador prega o que está escrito, o que Cristo manda pregar. Mas o povo tem tido medo por causa de coisas aí e não tem pregado. É por isso que poucas pessoas, por falar assim, pessoas de mídia têm sofrido tanto, porque são poucos que combatem esse sistema, são poucos que anunciam a verdade, poucos que pregam a realidade. E por pregar isso, é criticado, é assolado, é tentando pessoas queimar ele, tentando achar um erro neles. Mas eles defendem a fé que acredita, eles defendem aquilo que eles estão vivendo. Se Cristo mandou falar, tem que falar. Não guarda para si. Mas o que você ouviu, anuncie. O que Cristo tocou, fale, desperta aquele que está dormindo. E assim, o Judas... o apóstolo Judas ele escreve mais ou menos assim, que o nosso dever aqui é arrebatar almas do lago de fogo, é tirar almas do inferno. E como que nós vamos tirar almas do inferno? Pregando a verdade, pregando o evangelho. Se Cristo me chamou para pregar o evangelho, prego o evangelho. Cristo é amor, mas Cristo também é juízo, Cristo também é justiça. Jesus, ele ama a todos,
ama todos, mas nem todos vão ser salvos, uns vão ser condenados. Prega a mensagem de Cristo. Eu queria, eu imagino essa mensagem chegando, anuncie para eles. Eu imagino Jesus anunciando e dizendo, mais ou menos essa mensagem que eu imagino para eles. Mateus 24, 42 e 44. Portanto, vigiem, porque vocês não sabem. Perdão, é o mais de cima aqui. Cadê aqui? Eu imagino se fosse essa mensagem, e o pastor fosse Pedro, mais ou menos, e essa mensagem pregar essa em 1 Pedro 5, 8 e 9. Estejam alerta, estejam na posição, estejam vigiando. Por quê? Porque o diabo, o inimigo de vocês, anda ao derredor como um leão, rugindo e procurando a quem possa devorar. Olha, meus irmãos, acordem, voltem para a posição. O diabo quer matar vocês. O diabo está esperando só uma brecha, uma oportunidade de ceifar a sua vida. Ele anda ao derredor, ele não anda ao redor, ele anda ao derredor. Ele anda ao derredor procurando uma brecha, ele quer matar vocês. O diabo vem matar, roubar e destruir. O diabo está andando ao derredor. Olha aqui, mas eu dou um conselho para vocês: qual? Resistam-lhe, permanecendo firmes na fé, sabendo que os irmãos que vocês têm em todo o mundo estão passando pelos mesmos sofrimentos. Irmãos, resistam às tentações, resista a esse mundo, volta para Cristo. O diabo quer matar, o diabo quer destruir, o diabo quer ceifar a tua vida. É tempo de voltar para Cristo. Resista às paixões deste mundo e volta para o Senhor Jesus. É interessante também que ele vai dizer bem aqui, Mateus 25, portanto, vigiem, porque vocês não sabem o dia nem a hora. Imagina o povo recebendo esta mensagem. Seria uma mensagem de impacto, mas seria uma mensagem que ficariam até bravos, mas seria uma mensagem que traz vida interior. Eu tenho um livro do Billy Graham que chama O Dia de Amanhã. Ele sai falando sobre os acontecimentos dos últimos dias e sobre o milênio, o juízo final, enfim. Billy Graham disse que ele estava pregando o evangelho em Nova York, um culto evangelístico. Ele estava pregando sobre 2 Tessalonicenses, onde o apóstolo Paulo está pregando ali, anunciando, né, que Cristo está voltando, Mateus 24. E segundo se levantou um homem e disse assim: não será assim, porque Cristo vai levar todos nós para o céu, não haverá um juízo. Aí tinha um bêbado, ele disse que tinha um bêbado sentado na sarjeta e disse bem assim: meu querido, eu sou desviado. Eu queria que isso aí que você está falando fosse verdade. Jesus vai voltar. O juízo está vindo. O juízo está vindo. Então até um bêbado que estava na sarjeta, desviado, ele disse: eu queria que a mensagem desse segundo pregador fosse verdade. Que todos fossem para o céu e não haveria um juízo, uma prestação de conta. Mas não. Vai ter juízo e vai ter arrebatamento da igreja. Ele vai dizer: ser vigilante e confirma ao restante que estava para morrer, porque não achei as tuas obras perfeitas diante de Deus. Olha que interessante, porque eu não achei as tuas obras perfeitas diante de Deus. Cristo não quer algo meia boca, ele quer uma obra perfeita. Não dá para você ser meio crente, meio termo, não, é perfeito. Ou você é santo ou você é profano. Ou você é crente ou você é mundano, ou é ímpio. Não tem como ficar em meio termo. Cristo, não achei as tuas obras perfeitas diante de Deus. Agora eu quero perguntar para quem está nessa live: como tem sido as suas obras diante de Deus? Ah, mas pregador, ninguém está vendo. A Bíblia diz que os olhos do Senhor percorrem toda a terra. O Senhor vê quem é bom e quem é mau. O Senhor vê quem serve e quem não serve. E o Senhor está dizendo: eu não achei as tuas obras perfeitas diante de Deus. As tuas obras não têm estado perfeitas. Eu me lembro, meu amigo, eu lembro de Jó no capítulo 1, quando o diabo aparece, sobe lá junto com os filhos de Deus, junto com os anjos, sobe lá. E Deus faz uma pergunta dizendo: de onde vens? Ele diz: de rodear a terra e passear por ela. E o Senhor vai dizer: olha o que o Senhor vai dizer: neste passeio seu aí, você observou o meu servo Jó? Não há ninguém na terra semelhante a ele. Homem íntegro, reto, temente a Deus, que desvia de todo mal. Meu amigo, Deus, ele passa a peneira, não há ninguém.
igual ele. Um perfeito. A obra que Jó tem feito diante de mim tem chegado em perfeição. Você observou ele? Homem íntegro. Íntegro, que não há mentira, verdadeiro. Reto. Boa conduta nos caminhos do Senhor. Homem reto tendo que ser repreendido. Temente a Deus. E se desvia do pecado. Aqui, nesse assunto de Jó, já dá para você ter uma noção do que é ser um cristão. Íntegro. Alguém verdadeiro. Reto. Alguém irrepreensível. Alguém que não anda fazendo qualquer lorota por aí. Alguém que não é um crente disfarçado. Não. Temente a Deus. Alguém que respeita e tem medo de Deus. E que se desvia de todo, que se foge do pecado. Deus está dizendo, a conduta de Jó, as obras de Jó, têm chegado em perfeição diante de mim. E é interessante que é interessante isso daqui, porque Jó era rico. Jó era rico. Como estão pregando essa cidade de Sardes, a cidade também era rica. É tão interessante isso aí, é tão interessante olhar que a repreensão dele, as tuas obras não chegado perfeita diante de mim. Não tem chegado perfeita diante de mim. E como tem sido as nossas obras? Tem sido semelhante às obras de Jó? Temos fugido do pecado? Temos fugido aí das paixões mundanas? Ou temos abraçado tudo e colocado uma capa de ovelha? Apenas uma capa, mas não é uma ovelha. Porque a ovelha obedece a voz, ouve a voz do pastor. Obedece o que o Senhor fala. Sabe por que a obra não chega perfeita diante de Deus? Porque muitos não têm vivido Bíblia, não têm vivido palavra. Certa vez Jesus estava ensinando, os discípulos chegaram e disseram, Senhor, Senhor. Jesus disse, por que ele chama Senhor, Senhor e não faz o que eu mando? Por que vocês não praticam o que eu mando? Por que vocês não fazem o que eu mando? Pratique. Quer agradar a Deus? Faça o que o Senhor manda. Quer agradar ao Senhor? Viva a Bíblia. Quer que as tuas obras cheguem diante do Senhor? Você chega e o Senhor venha se agradar de você? Viva em santidade. Viva Bíblia. Anda na conduta de um cristão. Vamos lá. E o que eu faço, Senhor? O que eu tenho que fazer agora? Lembra-te. Traz a memória. Igual Santa Ceia. Traz a memória. Examina-se. Lembra-te. Lembrar do que, Senhor? Lembra, pois, do que você tem recebido. Do que você tem ouvido. Do que você recebeu. Do que você ouviu. Lembra-te. Traga a memória. Traga a memória. Traga a memória o que você tem ouvido, o que você recebeu ao ouvir. Olha o que o Senhor está falando. Faz um check-up dentro do seu interior. Se afastou do Senhor por causa de homem? Se afastou do Senhor por causa de problemas? Isso vai ter para todo lugar. Para todo lugar tem problema. O Senhor está dizendo, você se afastou. Você está morto na fé. As suas obras não têm chegado perfeita diante de mim. Então, um conselho? Traz a memória. Lembre do que eu falei. Lembra do que o Senhor falou para você. Lembra das mensagens que o Senhor pregou para você. Lembra das mensagens que você ouviu sentado no banco. Lembra das mensagens que foi ouvida. Jesus está voltando. Jesus voltará. Jesus breve, ele virá. Lembra ela. Lembre dela. Ele diz, lembre dela. Lembrou? Lembrei. Guarda-o. E guarda, lembra da palavra guarda no seu coração, guarda e arrependa-te, e arrependa-te, e arrependa-te. Jesus está dizendo assim, você ouviu a palavra, você é conhecedor, você não é inocente, você ouviu, você recebeu, agora guarda essa mensagem no teu coração e muda o seu percurso, se converta, volta para os caminhos do Senhor. Arrependa-te dos seus caminhos e volta para o Senhor. O que é se converter? É mudar de rota. Estamos em uma rota, estamos indo para um certo lugar. Só que nós estamos indo errado. Vai ter uma conversão a 200 metros. Faça a conversão e volta para a direção correta. O Senhor está dizendo para pessoas aqui, se converta, volta para a rota que você estava. Volta para o caminho que você estava. Arrependa-te deste caminho, porque este caminho pode trazer um custo muito caro no final dele. Jesus está dizendo,
Guarda a palavra no seu coração, guarda ela. O Davi vai dizer no Salmo 119, guardei a tua palavra no meu coração. Outras palavras, escondi. Só esconde o que é valioso, só guarda o que é importante. O Senhor está dizendo, ouve e guarda, esconde no seu coração, porque todas as vezes que o Espírito trazer a memória, você não vai ficar pecando à toa, e através dela, você vai se arrepender, vai voltar para os caminhos do Senhor, e Cristo habitará dentro de você. É tão interessante que está dizendo que ele fala para se arrepender. Acho que na igreja de Laodiceia, quando ele diz bem assim, porque eis que estou à porta e bato. Ali, meu amigo, não é Cristo fisicamente batendo na porta. Não. Ali é a mensagem, mais uma vez sendo pregada. Arrependa-te, 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 arrependa-te. Se converta. Cristo está batendo na porta do seu coração. Arrependa-te. Mas pregador, Cristo já escutei 10 vezes essa mensagem, vai escutar 11. Já escutei 20 vezes, vai escutar 21 vezes. Já escutei 100 vezes, 101 vezes, vai escutar. Já escutei 1000 vezes, arrependa-te. Vai escutar 1001 vezes, arrependa-te. E volta para os teus caminhos. Volta para o Senhor enquanto há tempo. Aleluia. Glórias a Deus. Olha o que ele vai dizer. Arrependa-te. E se não ouvir os conselhos que o Senhor está dando, e se não ouvir, olha o conselho para a igreja, e se não ouvir, e se não vigiares, não ficar na posição, eu virei sobre ti como um ladrão, e não saberás a que hora virei sobre ti. Aqui o Senhor está falando sobre um juízo, A mensagem dizendo para se arrepender, é o povo voltar para a cruz, olhar para a cruz de novo. Ele está dizendo, arrependa-te, volta à posição, volta a vigiar de novo. Porque olha a consequência, eu vou vir sobre você. Vou vir como um ladrão. E você não vai saber a hora que eu virei sobre ti. O juízo vai vir. O acerto de conta vai vir. E se você continuar aí sem vigiar desapercebido, será pego de surpresa. Aqui está falando de um juízo. Mas aplicando aqui para a vinda de Cristo. Mensagem escatológica. Como foi falado aqui. Pessoas estão distraídas. O conselho de Cristo é: volta a ser vigilante. Ouça a palavra e guarda no seu coração e arrependa-te. Porque o Senhor Jesus está voltando. Parece até uma mensagem. Hoje em dia, algo que a gente está olhando, vendo hoje em dia, é que parece que a mensagem dessas mensagens escatológicas, dessa campanha, parece, uma amiga, que está falando que Cristo está voltando, não para todos, mas para alguns. Parece que é mais um conto de fada, mais uma história. O povo já não sente mais temor e nem tremor a saber que os dias se aproximam e Cristo está voltando. A mensagem está indo diretamente ao teu coração. Jesus está voltando. Temos visto aí muitas mensagens sendo pregadas, mas poucas mensagens sendo pregadas sobre esta campanha. Sobre as cartas da igreja, sobre consequência, sobre o pecado e sobre a vinda de Cristo, sobre o juízo dele. Uma mensagem que está em escassez, possamos dizer assim, que 10% de pregadores pregam isso. E precisa ser anunciado, porque é os dias que estamos vivendo, dias tenebrosos, dias onde o certo é errado e o errado é o certo, onde o pecado está liberal. Alguém vai abrir a boca e dizer que nós pecamos todos os dias. Não é isso. Nós somos sujeitos a pecar todos os dias. Sujeito. Porque se nós falar que nós pecamos todos os dias, nós somos alguém entregue ao pecado. O pequei agora é normal. O pecado nunca foi normal. O pecado não é normal. O pecado faz separação de nós com Deus. O pecado traz morte espiritual. O salário do pecado é a morte. O que é morte? Morte é se separar de Deus. Morte espiritual, se separar de Deus. E essa morte é tanto morte espiritual quanto a morte física. Você morre fisicamente e morre espiritualmente. E se morrer da maneira que se encontra, vai para o lago de fogo, vai para o inferno. Então precisa voltar aos seus caminhos. Precisa voltar para Jesus. Precisa se converter. É interessante nós olharmos dentro desse texto. Que ele vai dizer, e se não vigiarem, se você
desprezar minha palavra, se você não ouviu o que eu estou anunciando para você, eu vou vir sobre você. Eu virei sobre ti como um ladrão, e não saberás a que hora virei sobre ti. A qual nós dissemos aqui, versículos atrás, Mateus 24. Que pai de família soubesse a que hora viria o ladrão, não ficaria vigiando para que a sua casa não fosse arrombada ou a sua casa fosse assaltada? Vigiaria. Então o Senhor está dizendo, se você não vigiar, você vai ser pego de surpresa juntamente com os ímpios. Se você não vigiar, você não vai observar nada. Você percebe que quem não vigia, meu amigo, quem não está na posição, para ele tanto faz estar tendo guerra como não. As doenças, para ele tanto fez. Estamos vendo aí pai se levantando contra filho, filho contra pai. Para ele é coisa comum do mundo. Estamos vendo aí as coisas acontecendo. Para a pessoa que não está vigiando, é tudo comum. Ele não está nem notando nada, nem está vendo nada. Mas nós que estamos vigiando, sabemos que é sinais que Cristo virá, que Cristo está voltando. Jesus disse, e quando vocês viram essas coisas acontecendo, alegrai-vos, regozijai-vos, porque a vossa redenção, o vosso socorro está próximo. Jesus vem nos socorrer. Então a mensagem de Cristo para esta igreja, até o momento, é para que eles voltem para a posição, é para que eles se arrependam, é para que eles guardem a palavra, e para que eles não venham desprezar o que Cristo está anunciando a eles, a mensagem está anunciando a eles. Só que no capítulo 4, no versículo 4, versículo 5, Cristo agora vai olhar, vai trazer a mensagem, vai dizer que em Sardes tem esse povo aí, tem esse povo aí que está andando de qualquer jeito. Em Sardes tem um povo que está morto. Em Sardes tem um povo que não vigia. Em Sardes tem um povo aí que talvez eu tenha dúvida ainda se vai obedecer o que eu falei. Mas em Sardes ainda há algumas pessoas, aleluia, que não contaminaram suas vestes e comigo andarão de branco, porquanto são dignas disso. Em Sardes ainda tem algumas pessoas que não contaminaram, não negociaram, não abriram mão do que crê, não abriram mão da santidade, não deixaram o primeiro amor, não deixaram a palavra. Permanece vigilante. Cristo está olhando, está dizendo, dentro da igreja há dois grupos de pessoas, aos que não vigiam e aos vigilantes, aos mortos e também tem os vivos. Dentro desta igreja tem pessoas que não se contaminaram com os prazeres deste mundo. Tem pessoas aí que não se conformou com este mundo. Tem pessoas dentro desta igreja que ainda prega a verdade. Tem pessoas nesta igreja que ainda prega o que vive, ainda vive o que prega. Tem pessoas dentro dessa igreja que ainda crê em céu. Tem pessoas dentro desta igreja que não abandonaram os caminhos do Senhor, mas tem as vestes brancas e andarão comigo de branco, porquanto elas são dignas. Olha que interessante isso daqui. Agora eu quero puxar aqui um leque para nós trazer aqui. Hoje em dia andar em santidade é ser quadrado, pregar a verdade é ser exagerado. Hoje em dia você rejeitar o pecado é perder oportunidades. Hoje em dia você não fazer o que a maioria faz, você é um estranho. Eu prefiro, meu amigo, fazer parte deste grupo de pessoas estranho, quadrado, pode ser redondo, pode ser do jeito que for, que perca as oportunidades dessa vida. Eu prefiro perder as oportunidades dessa vida, eu prefiro perder os banquetes desta vida, ainda que para nossa carne seja bom, ainda que para nossa carne seja até mesmo gostoso, ainda para nossa carne anseia. Eu prefiro abrir mão de tudo isso, mas no final da vida, quando eu fechar os olhos, ou quando Cristo voltar, nós abrimos os olhos e nos encontraremos na cidade santa, no lugar celeste, beijaremos o rosto do nosso amado e dizemos um ao outro: valeu a pena rejeitar, valeu a pena não se prostrar, valeu a pena não negar, valeu a pena suportar os manjares. Hoje estamos aqui no gozo celeste e eles estão no tormento da terra ou do inferno. Então melhor é perder a terra do que perder o céu. Eu prefiro abrir mão
minha vida aqui do que abrir mão da minha vida lá. Pense nisso. Cristo, ele disse que aquele que ganha aqui, perder-la-á. Mas aquele que ganha lá vai perder aqui. Ele está dizendo, não tem como você ficar meio termo. Ou você é santo ou você não é. Ou você concorda com algo ou você não concorda. Não tem como ficar em meio termo. Ele vai dizer, e muitos que não contaminaram as suas vestes, eu comigo andarão de branco, por quando são dignas disso. Cristo está dizendo, tem pessoas aqui que não contaminou as suas vestes. E Cristo já está olhando, e quando estiver aqui comigo andarão de branco. Estão salvos. Estão salvos. Eu acho que é interessante olhar nisso aqui e pensarmos. Porque hoje tem muita gente que você pergunta, e aí meu amigo, está salvo? Ah, só Deus sabe. Ah, não sei. Meu amigo, quem tem que ter certeza da salvação somos nós. E como ter certeza da salvação? Como falamos aqui, examine-se um a si mesmo. Examina-se. Examina-se. Vê se as suas obras são obras de um salvo. Vê se as suas conversas são conversas de um salvo. Vê se seus pensamentos são pensamentos de um salvo. Vê se suas atitudes são atitudes de um salvo. O salvo é diferente. O salvo fala diferente. O salvo, ele é sal da terra e luz do mundo. O sal, ele é diferente. O que vencer será vestido de vestes brancas. E de maneira nenhuma riscarei o seu nome do livro da vida. Opa! Então, quando o Senhor está usando essa expressão, de maneira nenhuma riscarei o seu nome do livro da vida, está dizendo que tem como ser riscado o nome. Então tem a possibilidade do nome ser riscado. Tanto é que lembra de Moisés, quando Moisés subiu para o monte, o Senhor disse para Moisés assim, Moisés, vai, mandarei um anjo diante de vós, para a terra. E Moisés fala, de maneira nenhuma, Senhor. Se o Senhor não for comigo, risque-me o nome do livro risque-me o nome do livro dos céus. Moisés dizendo, Senhor, se o Senhor não andar comigo, pode riscar meu nome. Não vou para nenhum lugar. Eu quero ir com o Senhor. Então, a gente vemos a possibilidade e vemos que o Senhor, ele risca nome do livro da vida. Pessoas que abandonaram Cristo, pessoas que não andam mais com o Senhor, o nome será riscado do livro da vida. O nome será tirado. E é interessante que Apocalipse, no capítulo de número 20, estamos encerrando aqui já no capítulo de número 20. Apocalipse, capítulo de número 20. Olha o que ele diz: e vi um grande trono branco, o que estava sentado sobre o céu e de cuja presença fugia a terra e o céu, e não se achou lugar para eles. E vi os mortos, grandes e pequenos, que estavam diante do trono. E abriram-se os livros, plural. E abriu-se outro livro, que é o da vida. E os mortos foram julgados pelas coisas que estavam escritas nos livros, segundo as suas obras. Cadê aqui? E deu o mar os mortos que nele havia, e a morte. O inferno deram os mortos que neles haviam. E foram jogados cada um segundo as suas obras. E a morte e o inferno foram lançados no lago de fogo. Essa é a segunda morte. E agora? E aquele que não foi achado escrito no livro da vida foi lançado no lago de fogo. Meus irmãos, como Jesus disse, nós a ninguém julgamos, porque já tem quem julgue, a própria palavra. A palavra está dizendo que o vosso nome não estiver no livro da vida, será jogado, lançado no lago de fogo. Perderá a salvação. Vai perder a salvação. E riscarei o nome da vida, e confessarei o seu nome diante, e confessarei o seu nome diante de meu Pai e diante dos seus anjos. O que ele está dizendo? Quando você chegar diante de mim, eu vou confessar o seu nome diante de meu Pai. Pai, era ele. Andava de veste branca lá embaixo. Era ele que não abandonou o seu nome. Era ele que não abandonou os seus caminhos. Era ele, Senhor, que ouvia a palavra, guardava e praticava. Era ele. Está aí, Pai, ele. É interessante, só para terminar, livro de João, primeira epístola de Pedro. Primeira epístola de Pedro. Cadê aqui? Deixa eu achar aqui. Cadê?
Aqui, ó. Eu termino deixando essas seguintes palavras aqui do nosso Senhor Jesus, no apóstolo João. Olha que ele escreve: vede com amor nos tem concedido o Pai, que fôssemos chamados filhos de Deus. Por isso, o mundo nos aborrece, porque não conhece a Ele. Amados, agora somos filhos de Deus, e ainda não é manifesto o que havemos de ser. Mas sabemos que quando Ele se manifestar, seremos semelhantes a Ele, porque assim como é, o veremos. E qualquer que nele tem esta esperança, purifique-se a si mesmo, como também ele é puro. João está dizendo, o mundo ele nos aborrece porque nós somos diferentes, que nós não concordamos com certa atitude do mundo. O mundo nos aborrece. E João também está falando que esta é a nossa promessa, a nossa esperança. Purifica-se a si mesmo, como também ele é puro. O Senhor ele não disse, seja feliz porque eu sou feliz, ele disse, seja santo porque eu sou santo. Hebreus 12, segue a paz com todos e a santificação, sem a qual ninguém verá ao Senhor. Só para terminar esse último trecho, João diz também, qualquer que pratica o pecado, também pratica iniquidade. Porque o pecado é iniquidade. Isso daqui nos impedirá de entrar no céu. E naquele dia muitos me dirão, Senhor, em teu nome eu expulsei demônio, em teu nome eu profetizei, em teu nome eu curei. Jesus vai dizer, e vos direi assim, afastai-vos, pois, de mim, vós que praticais a iniquidade, porque eu não vos conheço. O que é a iniquidade? Iniquidade é alguém perverso, alguém que pratica o pecado deliberadamente. Já virou prática na sua vida. Ele não para de pecar, não para de pecar. Já não tem mais vergonha, não tem mais temor e nem medo. Ele faz. E perceba que quem cura, é pessoas que estavam fazendo obra. Pessoas que estavam fazendo a obra do Senhor. E eu termino aqui, meu amigo. E bem sabeis que ele se manifestou para tirar os nossos pecados, e nele não há pecado. Qualquer que permanecer nele não vive pecando. Qualquer que vive pecando não ouviu nem o conheceu. Filhinhos, ninguém vos engane. Quem pratica justiça é justo, assim como ele é justo. Quem pratica o pecado é do diabo, porque o diabo vive pecando desde o princípio. Para isso que o Filho de Deus manifestou, para desfazer as obras do diabo. Qualquer que é nascido de Deus, qualquer que é nascido de Deus, não vive na prática do pecado, porque a sua semente permanece nele, e não pode ver pecando, porque é nascido de Deus. Amém? Então, quem é nascido de Deus, não tem obra de trevas, nem obra mundana, mas tem obra de um salvo, obra de um santo. Amém, meu amigo? Deus te abençoe. E ele encerra dizendo, quem tem ouvido para ouvir, que ouça o que o Espírito tem a dizer à igreja. Amém. Glória a Deus. Boa palavra que necessita ser pregada nas igrejas quando nós estamos vivendo no século XXI. É palavras que correram, que fugiram de alguns púlpitos, precisa ser pregado. O arrependimento, ele precisa ser pregado. Verdade. Deus abençoe todo o ministério, a família, tudo pronto. Devem ser abençoados, tudo pronto. Amém, meu amigo. Tamo junto, meu amigo. Deus abençoe. Muito obrigado pela oportunidade, tá bom? Em nome de Jesus. Obrigado mesmo, irmão. Gratidão. Amém. Tamo junto. Amém. Muito obrigado, meu amigo. Forte abraço. Irmãos, Deus abençoe a todos. Meu grande amigo, presbítero Ricardo, grande homem de Deus, boa foi essa palavra. É palavra que precisa e necessita ser pregada no mundo que nós vivemos. É a palavra de arrependimento, a palavra de perdão, de conserto, a palavra da cruz, de salvação, que Jesus está voltando. Deus abençoe a todos. Deus abençoe, profeta. Obrigado pela disponibilidade. E amanhã estamos aqui novamente com a penúltima igreja
para a glória de Deus, Igreja de Filadélfia, e eu tenho certeza que o nome do Senhor será glorificado em nome de Jesus. A todos uma ótima tarde, um início de noite abençoada e um final de semana abençoado com toda a sorte de bênçãos em nome de Jesus. Deus abençoe a todos, fiquem todos na paz.